Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Estaremos falando sobre o ofertório. Enquanto o Marlon me dá um ré maior naquele teclado, encontra aí Juízes, capítulo de número 6, verso 19. Quem achou, diga cantando: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Ninguém vai ficar para trás. Achou aí? Juízes, capítulo de número 6, verso 19. Você que achou, vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, ó, não tem jeito. Não, fala com ele. Não tem jeito. Entrou na Restaurar, crente tem dinheiro. Quem recebe essa palavra? Ó, é mistério, irmão, não tem jeito. Entrou aqui, crente tem dinheiro. Juízes, capítulo de número 6, verso 19, nos diz assim: Gideão entrou em casa e preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Entregou a quem? Entregou a quem? Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o Senhor, então quem? Estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que o povo de Israel vai passar por um período de muita dificuldade na sua vida. Dificuldade essa por causa da desobediência. O povo agora começa a desobedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus não se agradava. E por causa disso, a Bíblia nos diz que Deus vai pegar o povo e vai entregar na mão dos midianitas por 7 anos. Por quantos anos? Não, quantos anos? 7 anos por causa de desobediência. O próprio Deus vai pegar o povo dele e vai entregar nas mãos dos midianitas. A Bíblia nos diz que tudo aquilo que eles plantavam, eles não conseguiam colher. Porque eles plantavam, tinha todo aquele esforço de preparar a terra, de plantar a semente, de regar a terra, pastor Osório. Mas quando o fruto nascia, na hora de colher, os midianitas avançavam, entravam e pegavam tudo. E o povo de Israel agora está vivendo um período de escassez na sua vida. Escassez essa que eles não sabem mais o que fazer. Vão montar agora algumas estratégias. E aí, nesse cenário, aparece um jovem por nome de Gideão. Nesse momento de escassez, Pimentel, que o povo está vivenciando, a Bíblia nos diz que Gideão aparece no cenário. Como é que Gideão aparece no cenário? Aparece trabalhando. Porque mesmo o povo estando em crise, mesmo o povo estando em escassez, Márcio Eliel, Gideão entende: eu não posso parar de trabalhar, eu não posso parar de produzir. Por mais que eu trabalhe muito e receba pouco, se eu parar é pior. Eu vou dar um jeito de trabalhar e tentar receber um pouco mais. Aí a Bíblia nos diz que Gideão agora, ele bola uma estratégia. Ele pega o trigo agora e leva para um lugar chamado Lagar. Qual era o nome do lugar? Não, qual era o nome do lugar? Ele leva para um lugar chamado Lagar. E ali ele vai começar a trabalhar o trigo.
E isso mexe comigo, porque lagar não era lugar onde se trabalhava o trigo. Lagar era um lugar onde se trabalhava a uva. Era um buraco que era feito no chão, aonde se jogava a uva ali, e ali dentro se pisava na uva para poder extrair o suco da uva. Então, Gideão, ele não está trabalhando no lugar apropriado, mas ele entende, por mais que esse lugar não seja apropriado, eu não posso parar de trabalhar, eu não posso desistir, porque se eu desistir, vai ser pior. E Gideão aparece nesse cenário, David, malhando trigo dentro do lagar. Lugar de malhar trigo é na eira, não é no lagar. E ele está ali dentro do lagar, pastor Márcio, escondido, porém trabalhando. Escondido, porém fazendo aquilo que tinha que ser feito. Escondido, porém não desistia. E isso mexe comigo, porque enquanto ele está ali, trabalhando com aquilo que ele tem, fazendo aquilo que ele tinha que fazer, mesmo que ninguém estivesse vendo, a Bíblia nos diz que de repente, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão. E nessa noite eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. A palavra é: talvez você esteja trabalhando com o recurso que você tem e achando que não vai chegar em lugar nenhum, só está sobrevivendo. A palavra que eu tenho é: de repente, o anjo do Senhor vai se apresentar a você. Não, se você tivesse pego isso, você já tinha dado um salto. Como de repente os midianitas avançavam e arrancavam tudo, a palavra é: de repente, não vai ser o teu adversário que vai aparecer para arrancar aquilo que é teu. Vai ser o anjo do Senhor que vai aparecer para ti. Não vou nem fazer força. O de repente de Deus acontece assim, ó. Eu estou falando para pessoas que entraram aqui no meio da crise. Crise essa financeira. Que estão passando por dificuldade, por adversidade, que estão vivendo somente do básico, porque Gideão estava vivendo do básico, mas o que Gideão não esperava, é que num dia comum, como esse, de repente, o anjo do Senhor apareceu para ele. Eu estou dizendo que num dia comum como esse, o anjo do Senhor está aparecendo para você, e está aparecendo para poder mudar o quadro da tua vida. Me ajuda a pregar, pega na mão do irmão que está do seu lado aí, diga para ele: no meio dessa crise, no meio dessa adversidade, se prepara, porque a qualquer momento, o anjo do Senhor vai se apresentar até você. Quem recebe essa palavra aí? No meio da crise, no meio da adversidade. Foram 7 anos de perda. 7 anos de adversidade. 7 anos plantando e não colhendo aquilo que plantou. Eu estou pregando para algumas pessoas que estão nesse cenário. Trabalham muito e não ganham quase nada. Trabalham, e o trabalho da sua mão não está rendendo. Por quê? Porque o adversário está roubando. Mas entenda uma coisa, não é por causa de uma legalidade que você está dando, mas sim por causa de uma permissão de Deus. Pegou? Deus permite o adversário tocar, para a gente poder voltar para nossas origens. É por isso que o povo de Israel estava passando por aquela dificuldade. Sabe por quê, pastor Márcio? Porque muitas das vezes, quando a gente está na abundância, você procura a gente num círculo de oração, tu chega aqui não tem ninguém, nem para ficar na portaria. Quando a gente está na abundância, procura a gente de manhã em uma consagração. Quando a gente está na abundância, procura a gente aqui terça-feira, no culto de ensinamento. Não, agora não é o momento, agora eu tenho que aproveitar, agora eu tenho que passear com a minha família. Não, é porque eu tenho um compromisso para poder trabalhar. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite a gente trabalhar e não colher.
para a gente poder voltar às nossas origens, para a gente poder voltar a entender que, em primeiro lugar, sempre vai ser o reino de Deus. É por isso que muitas das vezes a gente vive tempo de escassez. Já percebeu? Que você trabalha demais e não recebe nada, não ganha nada, o dinheiro não sobra, dá apenas muito mal para poder pagar a conta, e às vezes nem para poder pagar a conta dá. Já prestou atenção nisso? Parece que são 3 garrafas, pastor Márcio, e uma tampa. Aí é o jogo de que mês a gente tampa a garrafa. Aí pega aquela tampa, tem 3 garrafas, as 3 garrafas são as 3 dívidas. Aí a tampa, pastor Osório, é o recurso. Aí tem 3 garrafas, mas só que só tem só uma tampa. Aí você faz duni, te, salamê, minguê, o sorvete colorido. Não, foi você. Esse mês eu tampo essa aqui. Aí fica 2 sem tampar. Aí você trabalha e pensa, não, agora que eu trabalhei demais, apareceu mais serviço, as portas se abriram, é agora que eu vou conseguir liquidar. Pastor, eu não posso estar aí no culto de ensinamento não, porque hoje eu estou agarrado. Pastor, círculo de oração não conta comigo não, porque eu tenho que fazer. Aí você trabalha. Quando chega o final do mês, pastor Márcio, que pega o recurso, aí agora é 2 tampas, porém tem 5 garrafas. Adiantou de quê? Adiantou de quê? Aí você pega e faz de novo, duni, te. E parece que isso daí é um ciclo infinito. Eu estou falando para pessoas que estão vivenciando isso. E essa palavra Deus me deu hoje de tarde. Gideão estava nesse cenário. O povo de Israel estava nesse cenário. Trabalhava, se esforçava e não conseguia colher o fruto das suas mãos. Até que um dia, como eu disse antes, um anjo do Senhor apareceu. E eu tenho uma palavra, ainda essa semana um anjo do Senhor vai aparecer para algumas pessoas que estão aqui. E apareceu, não foi quando Gideão estava murmurando, não. Apareceu quando Gideão estava trabalhando. Ele trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito, ninguém está vendo. Aí o anjo apareceu. O Senhor é convosco, varão valoroso. Quando Gideão olha, David, Gideão toma até um susto. Ele, pensei que eu estava aqui sozinho. Aí ele vira e fala assim, se o Senhor fosse conosco, a gente não ia estar passando por isso que a gente está passando. Essa crise, essa adversidade. Está vendo aí? Olha onde eu estou tendo que malhar o trigo. Olha a situação que eu estou vivendo. Se verdadeiramente o Senhor fosse comigo e conosco, a gente não ia estar passando por isso. Aí o anjo falou para ele, Gideão, vai nessa tua força, meu garoto. Ou seja, eu conheço o teu coração. Eu conheço quem é você, Gideão. Quando o anjo fala isso para Gideão, aí entra o texto que nós lemos. Entenda o poder de uma oferta. Eu disse, entendo o poder de uma. Entendo o poder de uma. Quando o anjo fala isso para Gideão, Gideão fala assim, então faz o seguinte, não sai daqui não. Se o Senhor era comigo, não sai daqui não, fica aqui. Enquanto eu vou na minha casa buscar um presente para o Senhor. Olha aí, irmãos. Ele passando por crise, por adversidade. As contas não fechavam, mas ele entendeu. Se Deus está falando que é comigo, eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Não, tu não pegou isso aqui não, porque eu não falei da casa própria, né? Eu vou honrar a Deus em primeiro lugar. Falou, espera aqui que eu vou buscar um presente. Aí ele vira as costas, Messias, vai em casa. Aí ele pega o que ele tinha de melhor. Aí entra o texto que nós lemos. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, preparou o quê? Preparou o quê? Só os homens, preparou o quê? Só as mulheres, preparou o quê? Só as crianças, preparou o quê? As crianças tiraram onda, hein? E fez pães sem fermento, e com 20 litros de farinha. Preparou tudo isso. Aí o que ele fez? Colocou a carne no cesto
e o caldo numa panela, e trouxe a oferta para Deus, para o anjo, no meio da crise, no meio da adversidade. 7 anos, irmão, não estou falando 3 meses na crise não, tá? Estou falando de 7 anos, na luta. 7 anos. Aí ele preparou tudo. E ele trouxe. Quando ele trouxe, que ele foi apresentar o anjo falou assim, ó, coloca aí em cima dessa pedra aí. Aí Gideão colocou a carne em cima da pedra. Quem me ouve, diga amém. Ele colocou a oferta em cima da pedra, Dile. Aí o anjo falou, agora derrama o caldo por cima. Aí Gideão fez conforme o Senhor havia dito para ele. Aprenda a obedecer orientação espiritual de Deus para a tua vida. Sabe por que muitas das vezes você não recebe a bênção? Eu não recebo a bênção? Porque Deus nos dá uma orientação espiritual no âmbito da oferta e a gente fica com medo de fazer. Gideão não, ele obedeceu. Deus falou, coloca em cima da pedra a carne. Ele colocou. Agora, joga o caldo por cima. Ele jogou. Quando ele jogou o caldo por cima, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor, que estava com o cajado na mão, tocou na pedra. Quando ele tocou na pedra, Pimentel, na mesma hora, saiu um fogo da pedra, consumiu toda aquela oferta. Ao consumir aquela oferta, o anjo desapareceu. Aí Gideão teve a confirmação, verdadeiramente, o Senhor é comigo. A partir daquele momento, aconteceu uma mudança de mentalidade em Gideão. Gideão entendeu, nós estamos em crise, mas no céu nunca teve crise. Não, pega na mão do irmão que está aí do seu lado e diga para ele, a terra pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Fala assim, o mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Fala para ele, a oferta que você entregar nessa noite, o anjo do Senhor vai receber. Consumiu tudo. Ao consumir a oferta, Deus deu um direito para Gideão. Deus deu o quê? Não, você não está comigo nessa palavra não. Deus deu o quê? Entenda uma coisa. O único momento na Bíblia que Deus nos dá um direito de fazer um pedido a Ele é depois de uma oferta. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova. Fazei prova. Aí Deus deu esse direito a Gideão. Trouxe a oferta. E agora, Gideão? Aí Gideão vai fazer prova com Deus. Está preparado para poder fazer prova com Deus depois desse culto? O Max está. Ele é um homem de fé. Eu conheço o Max. Ih, meu Deus. Eu estou todo arrepiado, porque vai ter mudança na vida de algumas pessoas depois desse culto de hoje. Está preparado? Depois dele entregar no altar a oferta, Deus receber, aí Deus vai dar o direito a ele, aí ele vai fazer prova com Deus. Fala, Senhor, se verdadeiramente é para mim ir, faça chover, molhar tudo que está aqui, mas não deixa molhar essa lã aqui não, esse novilho aqui não, deixa molhar tudo em volta, mas aqui tem que estar seco, tá, Senhor? É a prova que eu faço com o Senhor. Aí a Bíblia nos diz que Gideão vai dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, está tudo molhado em volta. Mas aonde ele pediu para não molhar, estava seco. Estava? Aí Gideão é abusado, irmão. Porque tem crente que é assim, né? Já fez a primeira prova com Deus, Deus já confirmou, aí ele faz a segunda. Por quê? Porque crente que oferta no altar do Senhor tem legalidade no mundo espiritual para poder fazer prova com Deus. Aí ele faz de novo, Max. Fala, tá bom, Senhor. Se verdadeiramente o Senhor é comigo e vai dar vitória, agora eu quero que faça o contrário. Que amanhã, quando eu acorde, isso aqui esteja tudo molhado, mas em volta esteja tudo seco. Aí Gideão vai dormir. Quando ele acorda, Samuel, que ele vai correndo para poder olhar, quando ele olha, que ele pega na mão, encharcado de água. E em volta, tudo seco, tudo. Era Deus dizendo, Gideão, tu já fez 2 provas comigo, agora
Você já fez 2 provas comigo. Agora eu vou te mostrar que verdadeiramente eu sou na tua vida, Gideão. Se prepara, porque através de você eu vou mudar o quadro da tua vida, da tua casa e da tua... Não, você não pegou isso aqui não. Isso é muita revelação para pouco glória. Deus está dizendo, vai ser através de você, Gideão, que eu vou mudar o quadro da tua vida. Eu vou devagar. Eu vou mudar o quadro da tua família. E eu vou mudar o quadro de quem estiver perto de você. Por causa de você. É por causa da oferta que você vai entregar. Estou sentindo muito Deus nessa palavra. Fala com o irmão que está do seu lado aí. Existem ofertas que mudam a história da vida de uma pessoa. Fala para ele, está preparado para ter a tua história mudada? Ele ali está. Está preparado para ter a tua história mudada? Depende da oferta que você entrega no altar do Senhor e do voto que você faz com Ele. Nessa noite, eu profetizo de olhos abertos, que através da oferta que você entregar no altar do Senhor, se prepara, porque a tua história vai ser transformada. Ih, meu Deus! Existe oferta que faz a gente mudar até de CEP. Aí, o Max pegou de novo. Existe oferta que você entrega que faz você mudar até de endereço. Tem coisa nova chegando para a tua vida, irmão. Não, você não pegou isso aqui não. Chacoalha ele, chacoalha ela e diga para ele. Tem coisa nova chegando para a tua vida. Tem caminhão de mudança encostando. Oh, meu Deus do céu. Diga para ele, diga para ela. Tem projeto sendo assinado pela mão de Deus. Diga para ele, diga para ela. Tem sentença na justiça que Deus está liberando nessa noite. Se prepara, porque existe oferta que muda a história. Ele entregou uma oferta e mudou a história da vida dele. Completamente. Ele era o menor da casa dele, a tribo dele era a menor de todas as tribos. Mas diga para o irmão que está do seu lado aí, o que Deus tem para fazer na sua vida não vai caber no seu endereço. Tu vai ter que se mudar.